Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando a nossa aula 3 do curso de Física 1 do EJA, né? E nessa aula 3 nós vamos continuar falando sobre as medidas de distância e de tempo, né? O assunto da primeira e da segunda aula. Só que hoje eu quero conversar com vocês sobre um cálculo que a gente pode fazer, né? Tanto para a distância como para tempo, que vai ser bastante útil nas nossas próximas aulas, tá? Que é o cálculo de intervalo. Então, a gente já conversou sobre as medidas, né, de distância e as medidas de tempo, mas muitas vezes é interessante a gente perceber o quanto mudou essa medida, né, de um ponto a outro. A gente chama isso de intervalo de distância, intervalo de tempo. Tá? Então, nosso assunto de hoje é exatamente esse, como medir os intervalos de distância e de tempo. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa primeira tela, onde eu estou mostrando aqui um carrinho está percorrendo uma trajetória aqui reta, né? Imagina uma rua aqui, ele está percorrendo, e eu sei que ele estava aqui numa determinada posição, que eu vou chamar de S0, tá? Esse símbolo aqui, S0, eu vou sempre utilizar nos exercícios para mostrar a posição inicial do carrinho, tá? Então imagine aqui que ele estava numa posição e vai se movimentar até uma outra posição. Então, essa posição do começo do movimento, a gente vai usar um S para representar a posição e uma bolinha junto, pode entender como S0, tá? Que vai representar então a posição inicial dele. Imagina que essa posição inicial foi medida, que ela valia, por exemplo, 10 metros. Né? 10 metros, por exemplo. Aí ele estava se movimentando aqui, e quando ele chegou nessa outra posição, eu medi de novo, né? E essa posição aqui, que eu vou chamar de posição final do móvel, a gente usa só um S para representar, não usa a bolinha junto, tá? Essa posição é, por exemplo, a posição 40 metros. Tá? Como se tivesse uma plaquinha, né? Uma plaquinha nessa posição aqui marcando 10 metros e depois uma plaquinha nessa outra posição marcando 40 metros. Bem, isso daí poderia estar sendo medido em quilômetros, em centímetros, aí poderia ser medido em qualquer unidade de distância, né? Bom, e o que eu quero então determinar nessa aula de hoje? Eu quero medir a distância desse pontinho inicial até esse pontinho final. Bom, então essa distância aqui a gente chama de intervalo de posição, ou intervalo, né, de distância, ou só distância mesmo. Tá? E a gente vai medir isso usando um símbolo matemático, que é esse triângulo aqui que não fecha, tá vendo? Tipo de um triângulo aqui. Isso aqui é uma letrinha grega, é o delta grego. Essa letrinha representa, vai representar para a gente intervalo, tá? Mudança. Então, quando eu coloco, associo a esse triângulo, né, um S de posição, eu estou representando aqui o intervalo ou a mudança na posição do carrinho, tá vendo? E aí eu posso determinar isso. Quanto que mudou a posição do carrinho? Se ele estava no 10 metros e chegou no 40 metros. E a gente vai perceber que para fazer essa continha, né, determinar aí o quanto que mudou, basta a gente fazer uma continha de menos. A gente pegar a posição final do móvel e tirar a posição inicial dele. Tá? Então veja que nesse caso aí, a distância que ele vai percorrer é a posição final dele, que é 40, menos a posição que ele começou lá, inicial, que era 10. Né? Então isso aqui é 30 metros. E aí a gente determinou a distância que ele percorreu aqui. Bom, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, bem tranquilo assim, viu, pessoal? Olha, determinar intervalo, né, de posição de um ponto a outro. Como é que a gente faz isso? Fazendo uma continha de menos, sempre o valor final menos o valor inicial. Então, eu pego a medida final, tiro a medida inicial e acho, então, o intervalinho de posição. Bom, posso afirmar que esse carrinho, se ele saiu do 10 e chegou no 40, é porque ele percorreu aqui 30 metros. Né? Da mesma forma, eu posso pensar, medir o intervalo de tempo, né? Porque enquanto esse carrinho estava se movimentando, ele foi passando por pontos diferentes da trajetória, foi mudando a sua posição, né, sobre a trajetória,
mas ele também foi passando o tempo, né? Poderia colocar assim, ó, que nesse ponto aqui ele estava num tempo inicial de 5 segundos, por exemplo. Tá vendo? Então, quando ele passou nesse lugar aqui, né? Então, aqui para trás, aqui, que o carrinho estava aqui para trás, quando eu comecei a medir o tempo dele, né? Medi com 0 segundos, mas aí ele foi se movimentando e quando ele passou, então, nessa posição aqui, o meu relógio já estava marcando, o meu cronômetro, né? Já estava marcando 5 segundos. E aí ele continuou se movimentando e continuou passando o tempo, até que ele chegou nesse outro ponto aqui. Eu vou representar só por um T, ó. Então, quando eu coloco uma bolinha junto, né, um 0 junto, T0 é o tempo inicial do meu movimento. Quando eu coloco um T só é porque está no final, tá vendo? Tempo final do movimento. Imagina então que foi passando o tempo, aqui era 5 segundos, aí 6, 7, 8 e tal, e quando chegou nesse ponto aqui, por exemplo, já era 12 segundos. Olha, 12 segundos no meu cronômetro. Eu parei o cronômetro, né? E vou determinar quanto tempo ele levou para fazer esse movimento aqui, de um ponto a outro, né? Vamos determinar isso. Olha, agora eu vou pensar também uma mudança, ó. Esse delta representar isso, né? A mudança, o quanto que mudou, intervalo, né? Só que agora é de tempo. Delta T. Né? Esse delta T é quanto que mudou, quanto que passou de tempo. E aí como é que eu calculo isso? Da mesma forma que eu calculei o intervalo de posição, fazendo a medida final menos a medida inicial. Nesse caso, o tempo final menos o tempo inicial. Se eu fizer essa continha de menos aí, eu vou fazer 12, que é o tempo final, menos 5, que é o tempo inicial. Isso dá 7 segundos. Né? E aí eu determinei, então, quanto tempo esse carrinho ficou andando. Bem, então, ó, da mesma forma que eu calculei aqui a distância que o carrinho andou fazendo uma continha de menos, aqui eu calculei o tempo que ele levou para percorrer. Né? Essas duas informações vão ser muito úteis para a nossa próxima aula, quando a gente falar sobre a velocidade. Tá? Bom, nesse próximo slide, eu coloquei um carrinho aqui que está percorrendo de novo uma trajetória reta e eu marquei alguns tempos e algumas posições. Tá? Vamos mudar alguma coisa aqui, porque está muito sem graça esses números. Imagine que aqui fosse 12 segundos e aqui fosse 25 segundos. Bem, e vamos pensar então que aqui, por exemplo, era 10, então aqui seria uns 15, 20, né? E aqui seria 30, por exemplo. Vejam que esses números de cima aqui são tempos, né? Então estava marcando no relógio, não pode ser mais aqui, pode ser uns 30 segundos, né? Então estava marcando no relógio aqui o tempo que foi passando, e aqui embaixo eu estava observando as posições por onde o carrinho passou, né? Tinha que ser também tudo maior, né? Vou colocar aqui 0 em cada um, por exemplo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Imagine que eu queira determinar nesse trecho, ó, vendo? Eu queria determinar os intervalos de posição do móvel e de tempo. Vendo? É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos pegar trajetórias onde a gente tem vários pontos conhecidos, tanto em termos de posição como de tempo, e vamos fazer o cálculo, então, dos intervalos. Bom, então como é que eu faço esse cálculo de intervalo? Olha aqui, ó. No caso aqui, a distância que foi percorrida daqui, né, do 10 até o 30, como é que eu faço essa continha? Eu pego a medida final, que é 30, menos a medida inicial, que é 10. Né? Será que eu vou confundir esses números aqui com esses de cima? Não tem como confundir, porque esses números de baixo, olha, estão medidos em metros. Então, com certeza, é a posição do carrinho. Né? Já esses números de cima estão medidos em segundos. Com certeza é o tempo. Né? A gente sabe que metros é uma forma de medir distância e segundos é uma forma de medir tempo. Né? Então, olha, fiz lá 30 menos 10 é 20. Ah, então o carrinho andou por 20 metros nesse trecho aqui. Né?
E quanto tempo ele levou para fazer esse movimento? Agora a gente olha aqui em cima nos tempos. Basta fazer também o tempo final menos o inicial. Se eu fizer, então, 25 menos 12, que era 12, aqui já é 25. Né? Eu vou ter aí, faço a continha de menos e vou ter 13 segundos, então, de intervalo de tempo. Né? Essa aula, então, está bem curtinha mesmo, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quero comentar os exercícios que vocês vão fazer para mim. Olha, essas aqui são as atividades, então, dessa aula, tá? E elas estão todas dentro desse mesmo exercício, né? São várias pontinhas que nós vamos fazer, ó, da letra A até a letra H. E como é que nós vamos fazer isso? Observando essa trajetória do móvel. Então, imagina que um carro está percorrendo essa pista aqui, ó, tá vendo? Toda essa pista. Ele parte desse ponto A e vai passar pelo B, pelo C, pelo D, pelo E e chegar no F. A gente tem as medidas aqui em cima, ó, medidas em metros. Então, o que são essas medidas que eu marquei em cima aqui? Se está medido em metro é porque são as posições, né? E a gente tem aqui embaixo, ó, medidas em segundos. O que é essas medidas em segundos? São os tempos, né? Os tempos marcados no cronômetro aí, e ele foi passando por esses pontos. Então, nós vamos usar essas informações para resolver os exercícios aqui. Então, ele pede para determinar tanto intervalos de distância como intervalos de tempo. Fazer duas continhas para cada um. Eu quero dar como exemplo a letra A, e daí depois vocês podem fazer todas as outras aí, né? Ou melhor, eu vou inventar uma que não seja nenhuma dessas. Vamos ver se eu consigo inventar aqui, ó. Eu quero a distância entre C. Ó, vamos determinar aqui, vamos chamar de letra I. Não tem essa letra I, estou inventando só para a gente fazer como exemplo. Na letra I eu quero saber entre C e E. C e E. Olha aqui, o ponto C e o ponto E. Então, como é que eu vou fazer o meu exercício? Eu vou fazer duas continhas nele. O cálculo da distância que o carrinho andou, intervalo de posição, e depois o cálculo do tempo que ele levou para andar. Aonde? Do C até o E. Então, ó, daqui desse ponto C até esse ponto E. Para calcular a distância, eu vou pensar nos metros aqui. Ó. Então, ele estava na posição 21 metros e chegou na posição 53. Né? 21 até o 53. Como é que eu faço a continha? 53 menos 21. Tudo bem? Sempre a medida final menos a medida inicial. Faço a continha de menos, né? Se eu quiser montar a continha de menos e tal. 21, 31, 41, 51 são 33, né? E de menos eu vou ter 33 metros aí. Na verdade, 32. Deixa eu arrumar aqui. Ih, você é que eu vou ter que apagar tudo. 32, né? 32 metros. 21, 31, 41, 51 e depois 52, 53, 32 metros. E da mesma forma eu posso fazer o cálculo do intervalo de tempo. De novo, do C até o E. Então, do C até o E, os intervalos de tempo são do 35 até o 60. Faço aqui, ó. 60 menos 35. Sempre a medida final menos a medida inicial. Então, tanto para a distância como para tempo. 35, 40, 50, 60 são 25, né? Segundos. E é isso que nós vamos fazer em todos esses aqui. Vocês vão ter mais 8 exercícios, então, aqui, todos desse jeitinho aqui. Bom, vocês calculem a distância que foi percorrida e o tempo que levou para percorrer em cada trechinho que ele falar. Então, na letra A, do A até o B. Do A até o B é esse primeiro trechinho aqui, ó. Então, eu faço a continha aqui entre o 3 e o 12, para achar a distância, entre o 16 e o 21, para achar o tempo. E vou fazendo isso para todos eles, tá bom? Então, a aula dessa semana é isso daí, tá conversado, né? Eu acho que é bem sossegado para fazer, tá? Então, bom trabalho para vocês, tomara que vocês façam tudo direitinho.
Lembrando que a gente vai ter, né, um dia para fazer a pressão e conversar sobre tudo isso. Bom, então muito obrigado pela atenção, até a próxima.